Então, no último vídeo a gente ficou aqui nessa parte da limitação da PCA, né? Dessa projeção que a gente tem aqui quando a gente projeta na máxima variância, né? Então, que seria esse A0 aqui, né? Essa direção de máxima variância. E para um problema de classificação onde a gente tem duas classes, né? Essa classe aqui por essa matriz de covariância preta aqui, essa matriz de covariância azul aqui, né? Quando a gente projeta esses caras, deslocando isso para cá para facilitar a visualização, a gente acaba embaralhando os dados, né? Embaralhando as classes. Se fosse fazer uma classificação aqui, por exemplo, né? A gente teria um erro de classificação bastante significativo aqui para ambas as classes, né? Então, a gente tem que tentar achar um jeito, né? Ou tentar contornar isso daqui de uma outra maneira, né? Se eventualmente esse tipo de característica aqui for de fato um problema para o tipo de dado que você está analisando, né? Então, eventualmente, não projetar na de máxima variância, mas em alguma outra, por exemplo, essa 1 aqui, né? Onde eu, eventualmente, preservo tanto a variância quanto a separabilidade das coisas, né? Então, aqui, se eu colocar qualquer classificador aqui, eu ainda mantenho essa separabilidade entre as classes, né? Então, um modelo que faz isso é o chamado... O exemplo do MATLAB a gente já viu na aula passada, né? No vídeo passado. Então, um exemplo que faz isso é o chamado discriminante linear de Fisher, né? Então, esse modelo aqui tem o objetivo justamente de tentar contornar esse problema da PCA. Então, qual que é a ideia inicial? Então, a ideia inicial é projetar ortogonalmente, né? As projeções aqui que a gente está fazendo são ortogonais em geral, né? Os dados, né? Por exemplo, vou começar num exemplo 2D aqui, né? Em uma dimensão que maximize a separação entre as classes, né? Então, por exemplo, uma das direções que pode fazer isso é o vetor dado pelas médias. Na verdade, a subtração entre as médias das classes, né? Então, por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, vamos supor que eu tenho essas duas classes aqui, né? A classe azul e a classe vermelha. O vetor de médias da classe azul está aqui e o vetor de médias da classe vermelha está aqui, né? Se eu fizer a subtração, o vetor de subtração desses dois caras aqui, eu vou obter um vetor nessa direção aqui, né? E se eu projetar os meus dados, então se eu pegar, simplesmente arrastar esse cara para cá para facilitar a visualização, né? E projetar nessa direção todos os dados aqui, tanto os azuis quanto os vermelhos, né? Percebam que eu consigo ter uma certa discriminabilidade entre as classes aqui, né? Muito embora ainda eu tenha um certo overlap aqui, uma mistura dos exemplos nessa região aqui, né? Mas certamente se eu projetasse na direção de máxima variância, que é essa direção que está aqui, esse embaralhamento seria muito maior, né? Então, ao fazer essa projeção na subtração entre as duas classes aqui, eu melhoro um pouco, consigo aumentar a separabilidade entre as classes. Então, esse aqui já é um primeiro caminho, né? Então, esse vetor aqui, só para colocar já matematicamente as coisas, né? Esse vetor W, então, vai ser dado pela subtração desses dois vetores de média da classe 2 e da classe 1. Ou da classe 1 pela classe 2, tanto faz, né? A orientação dele vai ser a mesma, né? Então, bom, isso aqui já é um caminho, né? O problema é que a gente ainda tem uma sobreposição. A gente não conseguiu manter a característica que a gente tinha em 2D aqui. Se a gente for imaginar um classificador passando por aqui, ó, a gente tem uma separabilidade integral das classes aqui. É possível separar linearmente essas coisas, né? Então, para eu tentar não perder essa característica aqui, não impor essa questão de embaralhamento nas classes aqui, né? Então, a ideia é tentar então encontrar qual que é essa projeção aqui, né, que permite isso, né. Eu vou apagar aqui um pouco essas coisas todas que eu coloquei aqui, porque eu quero deixar uma visualização aqui para vocês, que é a seguinte, né. Olhando para esses dados aqui, ó, como eles estão distribuídos, vocês conseguem enxergar alguma direção aqui de projeção que permite a separação entre essas classes? Então, imagine várias aqui, né? Superfícies de separação, mas a separação não, de projeção, né? E tente imaginar se projetando os dados nessas várias superfícies aqui, né? O que acontece então com a separabilidade? Você consegue, no olho aqui, tentar achar alguma delas, né? Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente identificar isso daí. Eu já vou mostrar qual que é a solução disso, tá?
Bom, então a alternativa que a gente faz é a seguinte, a gente vai então procurar realizar a projeção, né, maximizando a separação das classes e minimizando a variância. Por quê, tá? Quando a gente leva em conta essas duas informações, então a maximização da separação, que é dada pelas médias, tá? Então aqui a, 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 a subtração das médias, né, é que está fazendo esse papel aqui de maximização da separação. E, em paralelo, se a gente minimizar a variância, né, então buscar procurar a região de mínima variância também que a gente tem, né, então a gente consegue garantir com que a gente tenha uma superfície de projeção aqui, né, uma região de projeção que mantenha a separabilidade entre as classes. Então, o que a gente tinha antes com o vetor de médias era mais ou menos isso daqui, né? Então, era esse cara que estava aqui, né? E o que a gente fez com ele aqui, quando a gente inclui a variância, é rotacionar, né? De tal maneira que quando a gente minimiza a variância e maximiza a separação de classes, o que a gente vai obter é essa superfície de projeção que está desenhada aqui e deslocada para cá, né? Para facilitar a visualização, tá? Então, na verdade, ó, minimizando a variância, porque aqui a gente tem uma variância, né, que é menor dos dados, né, que é a menor possível para cada uma dessas duas classes, além da separabilidade que é dada pelo vetor de médias, né. Então, se a gente postular isso matematicamente como esse funcional que está aqui, esse funcional J, né, a gente vai tentar maximizar esse cara aqui, né, então maximizar a subtração de classes aqui, né, tô colocando um ao quadrado só para simplificar aqui, deixar mais fácil de tratar matematicamente isso, né, e maximizar o inverso da variância, ou seja, minimizar a variância das duas classes. Eu estou somando aqui as duas variâncias, tá? Isso aqui pode ser pensado de várias outras formas, eu estou usando só para abrir um pouco mais a matemática disso, né? Então a variância é aquela fórmula típica da variância, né? Onde a gente pega cada dado e subtrai a média, né? E claro que os dados aqui então são projetados em cima desse vetor W aqui, né? Então W para nós é quem dá esse encontrar, né? No fim das contas, W é quem é a nossa variável, né? Então os dados projetados são dados por isso, né? E as médias projetadas também são dadas por essa expressão que está aqui. Então, o que eu estou vendo aqui, na verdade, é a variância projetada e a média projetada, né? Nessa expressão aqui. Então, eu quero maximizar essa subtração das médias, né? Projetadas e minimizar a variância dessas variâncias também projetadas aqui nesse novo espaço dado por W, né? Então, o problema aqui, então, é maximizar esse cara aqui. Como é um problema de maximização sem restrição, né? Basicamente, eu preciso derivar esse cara em relação a W aqui e igualar a zero, tá? Isso aqui pode ficar como exercício, então, né? Então, fazer esse djw aqui, dw, fica como exercício, tá? Então, vocês podem depois fazer por conta isso aqui, tá? Claro, você vai ter que substituir todos esses caras aqui, né? Dentro dessa expressão para poder fazer esse negócio aqui, né? Mas é relativamente simples, tá? E a solução que você vai encontrar é essa daqui. Então, já compactei um pouco a notação, tá? Só reescrevendo aqui, usando essa notação matricial, tá? Fica um pouco mais fácil se fizer isso, então, em termos de solução, tá? Então, criei essa matriz SB, que é a chamada matriz de covariância entre classes, só uma forma de compactar o que estava no slide anterior, né? E essa SW, que é intraclasse, né? Então, é dada por essa expressão aqui, tá? Então, se eu substituir essas matrizes e aí agora sim calcular essa derivada em relação a W, o que eu vou obter, né, é que o vetor W ele vai ser proporcional, ele não é exatamente igual, tem mais alguns fatores aqui, mas que não importam muito, na verdade, na resolução, o que importa é que ele vai ser proporcional, né? A magnitude dele não interessa para nós, o que interessa é basicamente só a orientação dele, né? Então, para simplificar computacionalmente, eu posso dizer que ele vai ser proporcional ao inverso da matriz SW e a subtração de M2 e M1. Então, aqui está a variância e aqui está a média, né? Então, aqui está a minimização da variância e aqui está a maximização da separabilidade que é dada pelo vetor de médias, tá? Então, para eu encontrar esse vetor W aqui, basta eu montar a matriz SW, inverter ela e multiplicar pela subtração de médias, tá? Então, vamos ver um exemplo no MATLAB disso aqui, já comparando com a PCA, para a gente ver as vantagens, então, desse tipo de abordagem, tá?
Então, eu tenho um exemplo aqui onde eu vou gerar duas classes bidimensionais, né? Então, deixa eu plotar elas aqui para vocês darem uma olhada, tá? A figura 1, né? Então, eu tenho essas duas classes aqui, né? Tem essa direção de máxima variância que está aqui, né? Que vai ser a máxima variância para PCA. E eu vou plotar, então, tanto em relação ao PCA, quanto em relação ao discriminante de Fisher, que vai ser provavelmente dado por esse cara aqui, né? Então, como que eu faço o discriminante de Fisher? Tem uma função auxiliar, essa chamada scatter match aqui, né? Que monta as matrizes SW, SB, né? Que a gente vai usar, né? Basicamente só SW, né? Mas eu monto todas as matrizes aqui, né? Até uma outra matriz auxiliar que, dependendo da formulação, ela aparece, tá? Mas eu estou usando a formulação mais clássica do discriminante, então o que a gente faz para encontrar o W é inverter o SW e multiplicar pela subtração das duas médias, né? Aí eu ploto a projeção aqui em uma dimensão só, desse SW aqui. Tá. Primeiro eu ploto o dataset, perdão, depois eu ploto em uma dimensão o que está acontecendo ali com os dados, né? Então eu tenho que projetar os dados nessa uma dimensão aqui, né? Tanto da classe 1 quanto da classe 2. Aí a gente vai fazer uma PCA aqui para comparar, né? Então faço uma PCA e ploto o resultado da PCA. Então se a gente for comparar aqui, ó, o dataset, né? Eu vou colocar ele um pouco para a esquerda aqui, o dataset original. O dataset projetado em uma dimensão. Aqui fica em duas, tá? Mas é só para facilitar a visualização, né? Em uma dimensão, que seria essa dimensão que está aqui, né? Da LDA, né? Da LDA não, do discriminante de Fisher, perdão. E da PCA. Então, note que essa projeção nessa direção aqui, que é da LDA, ela mantém quase toda a separabilidade, salvo alguns poucos exemplos aqui no meio, né? Já a PCA aqui, ó, tá praticamente um em cima do outro, né? Então, de novo, ressalta aqui a dificuldade de trabalhar com esse tipo de abordagem, né? Da PCA, dependendo da tua distribuição de classes, tá? Bom, outra coisa, então, que é importante, eu deixei um código aqui, ó. Aqui eu estou trabalhando só com o discriminante de Fisher de 2 para 1, no caso, né? Dimensões, né? Então, se você quiser trabalhar com outras dimensões, tem uma maneira um pouco mais geral de fazer essa redução de dimensionalidade, e eu deixei o código aqui, tá? Eu não vou detalhar isso aqui, é um pouquinho mais chato, mas a interpretação, no fim das contas, é praticamente a mesma que eu acabei de falar, tá? Então, fica aqui só um código extra aqui, se você quiser reduzir usando o discriminante de Fisher para mais dimensões. Então, isso aqui fica mais assim como um extra. Depois você dá uma olhada ali para tentar entender um pouco melhor o que isso significa. Se tiver dificuldade, então o próprio livro aqui, né, do Bishop ali, que eu vou colocar referência no final, pode te ajudar a interpretar melhor o porquê que você faz essa decomposição em autovalores e autovetores, tá? Então eu vou continuar aqui para outros conjuntos de modelos que a gente vai ver aqui, que são os modelos, então, de projeção não linear, tá? Então, assim, ó, vamos imaginar o seguinte caso aqui, tá? Vamos imaginar que a gente tem dados em 3D, então a gente está com esse conjunto de dados aqui, né? Em 3 dimensões, que está formando essa espécie de espiral aqui, né? Então, eles estão se enrolando como se fosse um tecido aqui, né? Se enrolando aqui, e são diferentes classes, né? Cada cor é como se fosse uma classe, né? E quando eu faço, por exemplo, uma PCA para 2D, desse tipo de mapeamento aqui, o que a gente vai enxergar como é a máxima variância, né? Eu não sei exatamente quais são essas duas máximas variâncias, mas imagino que seja um corte mais ou menos aqui, né? Um plano de corte aqui assim. E se a gente projetar os dados aqui, o que a gente vai observar é que a gente preserva essas distâncias que tem entre pares de pontos aqui, né? Nesse tipo de mapeamento, né? Usando mapeamento linear, né? Então, o que acontece aqui é que a gente não consegue capturar, digamos, essa dimensão intrínseca aqui dessa distribuição de dados, né? Que a gente chama de manifold, né? Então, essa estrutura aqui que está percorrendo essa espiral aqui, né? Que eventualmente, se a gente conseguisse capturar ela, a gente poderia desdobrar esse cara aqui de uma outra maneira, né? Poderia, digamos, desenrolar esse tecido aqui, né? E deixar
a separabilidade de classes mais fácil de fazer por meio de um classificador linear, né? Porque ficariam azuis aqui, depois vai indo para o vermelho até o extremo aqui, né? Então, se a gente conseguisse fazer isso, capturando essa estrutura curvilínea aqui, que a gente chama de manifold, né? Que é esse espaço de dimensão inferior aqui, não linear, onde a gente poderia projetar os dados, né? Seria melhor do que fazer uma PCA ou qualquer outro modelo linear nesse caso, né? Então, a PCA aqui, por fato de a gente preservar as distâncias euclidianas aqui, né? Se a gente fosse usar qualquer classificador baseado, por exemplo, no KNN, né? Então, a gente colocaria essa classe amarela, essa laranja e essa azul meio que no mesmo grupo aqui, dependendo da característica do KNN que a gente estivesse utilizando, né? Ao passo que aqui não, né? Aqui a gente conseguiria separar bem, né? Então, qual que é o nosso objetivo com esses modelos lineares? É tentar, então, de fato, desdobrar esse tipo de estrutura aqui, né? Tentar encontrar quem é esse manifold curvilíneo que a gente tem aqui, onde a gente poderia projetar os dados e ter uma separabilidade melhor aqui, ó, entre as diferentes classes do problema que a gente está tratando, né? Então, pense sempre que, no fim das contas, o que a gente quer com esses modelos aqui é tornar a separabilidade mais clara, né? Mais fácil, né? Então, esse aqui que seria o objetivo desses modelos não lineares, é capturar, então, essa estrutura não linear, que a gente chama normalmente de manifold, tá? Então, esse aqui é o nome que se dá para esse tipo de estrutura aqui que a gente está tentando buscar, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é a kernel PCA, tá? Então, o que é a kernel PCA? É fazer aquela estrutura que eu comentei nas aulas anteriores para vocês lá de SVM, né? Onde a gente vai tentar pegar um método qualquer, por exemplo, a PCA, e tentar escrever ele por meio de kernel, né? Então, usar aquela termo que eu falei, né? Kernelize, né? É um termo meio estranho aqui, mas é o que você usa, então, para tentar transformar a PCA, então, numa versão kernel e, então, deixar ela não linear, né? O fato de colocar kernel em algum algoritmo sempre está relacionado com a não linearidade, né? Então, a estrutura básica da PCA passa pela matriz de covariância, né? Então, a matriz de covariância, na forma mais clássica dela, lá de calcular, né? É 1 sobre n, o somatório de 1 até n, né? De x transposto aqui, né? Então, o que a gente vai fazer é aquela história de primeiro aplicar um mapeamento, um phi de x, né? No x e no x transposto, né? De tal maneira que a gente vai ter essa estrutura aqui, né? Como primeiro passo aqui para a kernel PCA. Aqui, lembrando que esse mapeamento teria que ser definido previamente, né? Se a gente fosse utilizar ele dessa maneira aqui. Mas como está tudo escrito em termos de produto interno aqui, né? Então, novamente, é um produto interno que eu tenho nesse espaço mapeado, né? Que se eu usar um kernel adequado, né? Isso aqui foi um espaço de Hilbert, lá, aquilo que a gente conversou antes, né? Eu posso simplesmente trocar esse cara aqui por um produto desse tipo aqui, né? KXXT, né? Por exemplo. Trocar pelo kernel, né? Aí eu não preciso conhecer o mapeamento, né? Então, eu posso substituir, na verdade, a matriz de covariância por uma matriz de kernel, né? E aí, seguir todo o processo da PCA diretamente na matriz de kernel, ou seja, fazer a decomposição de autovetores e autovalores direto na matriz de kernel, né? Essa relação aqui, né, da matriz de covariância e da matriz de kernel, tem uma prova por trás, né, tá lá no livro do Theodorides, né, ou qualquer referência que você pegar aqui da kernel PCA aqui, você vai encontrar essa definição. Depois você pode dar uma olhada nessa prova aqui, mas como exercício eu não vou abrir essa prova aqui, tá? Estou indo mais na intuição de que fazer o mapeamento dessa maneira aqui, ou calcular o kernel, usa aquele mesmo esquema que a gente viu lá na SVM, então estou aproveitando esse chamado kernel trick aqui, né, para a gente não precisar ficar fazendo tudo isso aqui, toda essa dedução novamente, né? Então, uma vez que eu tenho a matriz de kernel, então eu vou fazer uma decomposição de autovetores e autovalores nessa matriz, e essa é a kernel PCA, tá? Só para detalhar um pouco mais, na verdade a gente precisa fazer algumas coisas com ela aqui antes, né?
nessa matriz de kernel, porque se for fazer essa decomposição direta, a gente pode ter alguns problemas. Então, a primeira coisa que você faz para calcular kernel PCA é montar a matriz de kernel. É calcular o kernel entre todos os pares de pontos que você tem no teu espaço de entrada. Depois, na PCA, a gente faz aquele lance de remover a média, né? Então, no espaço aqui de características, ou seja, no espaço de Hilbert ali, né? A gente também precisa fazer essa remoção da média, né? Então, realizar essa espécie de normalização, né? Então, para isso, a gente usa essa operação aqui, ó, que seria equivalente a remover a média no espaço lá dado pelo φ, né? Então, também não estou mostrando a prova disso aqui, esse aqui é um pouquinho mais chato, tá? Mas para cada elemento da matriz eu teria que aplicar essa equaçãozinha aqui, né? N é o número de exemplos, tá? Que seria equivalente, então, a remover a média lá no espaço dado por φ, tá? Depois, aí com isso a gente pode fazer o cálculo dos autovalores e autovetores aqui dessa matriz K, né? Normalizada, né? Também normalizando os autovetores para ter norma unitária, né? Mesmo cuidado que a gente teve lá na PCA. E aí, dado um vetor x qualquer que você quer projetar nesse espaço não linear aqui, né? Projetar nesse espaço da kernel PCA, né? Supondo que você queira usar as m dimensões aqui, m projeções aqui, dimensões que você quer reter, né? Ou que você quer projetar esse teu dado, que é num espaço de dimensão L inicial aqui, né? Então, a gente faz essa continha aqui. Então, esse vetor x, ele vai ser projetado, então ele vai virar o z aqui, né? E para fazer a projeção, basta eu pegar os autovetores aqui, né? Com n indo de 1 até n, que são os exemplos, né? E k indo de 1 até m, que é a dimensão que eu quero reter. Dos autovetores, né? Pegos nessas posições k e n aqui, multiplicado pelo kernel de x e xn aqui, tá? Então, x é o cara que eu quero mapear, né? E xn são todos os exemplos que eu tenho na minha base de dados, eu tenho que fazer esse cálculo para todos os n aqui, então, né? Então, essa aqui seria só a formulazinha da projeção, tendo os autovalores e autovetores. Então, veja que a projeção é um pouco diferente, não é uma multiplicação tão direta, né? Eu tenho que colocar o kernel de novo aqui, né? Já que eu sempre me refiro ao espaço do kernel aqui para realizar as projeções, tá? Bom, em termos de o que a gente pode visualizar, né? Essa aqui seria a visualização, então, de alguns casos aqui da kernel PCA, onde eu tenho o espaço original dos dados, né? E o que acontece com os dados projetados, né? Então aqui, ó, tem essa distribuição de dados aqui, original, né? Parece que é aquele esquema que a gente usava lá em agrupamento espectral, né? Então tem essas três classes aqui, a classe preta, a classe vermelha e a classe verde, né? Quando eu faço a kernel PCA desses caras aqui usando um kernel polinomial ou um kernel gaussiano, ó, o que eu acabo obtendo é o que está aqui, né? Eu consigo observar aqui que eu tenho uma separabilidade linear muito boa, né? Dos dados, né? Então, isso aqui é uma característica bem legal da kernel PCA, né? Veja que eu consigo realizar uma boa separabilidade aqui entre todas essas três classes, né? Independente do kernel que eventualmente você tá utilizando, né? Eu ainda consigo manter uma boa diferenciação, tá? Se eu fosse trabalhar com a PCA diretamente, né? O que acontece é que a PCA, então, ela... Onde é que ela está aqui? Está aqui embaixo. Ela mantém esses dados, então ela acaba não fazendo nada, né? Do ponto de vista de separar ou tentar achar esse manifold circular aqui, né? Que os dados estão sendo projetados, né? De tal maneira que eu consiga, de fato, desdobrar esses caras aqui dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui embaixo com o kernel gaussiano, tá? Então, dê uma olhadinha, pause o vídeo, dê uma olhadinha nessas características da PCA aí e da kernel PCA, porque acho que é importante você se convencer aqui dessas duas formas de visualizar, né? Bom, dando sequência aqui, né? Então a gente vai parar um pouco de falar desses métodos de extração de características e vai falar um pouco desses métodos de seleção de características, né? Então é uma visão um pouco diferente aqui do que fazer, tá? Eu vou deixar esse último pedacinho do vídeo aqui para falar num próximo vídeo,
E aí eu faço uma contextualização um pouco melhor, tá?